Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird no título original, da Harper Lee, relançado no Brasil pelo selo José Olímpio do grupo editorial Record. Esse é aquele tipo de livro que dispensa apresentações. Ele é de 1960, a publicação original, mas ele já se tornou um clássico do nosso tempo. Ele vai falar sobre preconceito racial e preconceito social também. Ele conta a história inteira sobre o ponto de vista de uma criança, que é a Scout. Ela tem 8 anos de idade, então este aqui, na verdade, é o grande diferencial do livro, porque ela vai narrar sobre situações assim tensas e que seriam pesadas, mas vai falar sobre tudo isso com os olhos de uma criança. Então a gente percebe a inocência de tudo que está sendo passado, percebe aquele pensamento simplificado, aquele pensamento que tão lógico que muitos adultos deveriam adotar. Por ela ter 8 anos, ela ainda não foi contaminada com os preconceitos que os seres humanos vão sendo contaminados ao longo dos anos, as coisas que vão ficando arraigadas assim por conta da sociedade, das coisas que a sociedade pensa e vão incutindo na pessoa. A história é ambientada na década de 1930, então acho que é até mais próximo do final, talvez. Eles mencionam rapidamente na escola sobre Hitler, né, sobre o nazismo. Então, assim, é mais ou menos ali perto da Segunda Guerra Mundial. De início, a gente é introduzido naquele universo do cotidiano dela, do cotidiano de uma criança, com o seu irmãozinho de 13 anos, seu irmão mais velho. Então, eles moram com o pai, que é o Atticus. Então, a primeira parte do livro é bem introdutória pra gente se familiarizar com o dia a dia da Scout, as brincadeiras dela com o irmão, os pensamentos dela, como ela vê ali aquele lugarzinho, aquela rua que ela mora, como ela visualiza cada um dos adultos. E, ao mesmo tempo, o pai dela está passando por uma fase difícil porque ele é o advogado de defesa de um negro que é acusado de estuprar uma branca. Então, por mais que não se passe na época da escravidão, ainda existia muito preconceito, especialmente na parte sul dos Estados Unidos. Dizem que no norte era mais tranquilo, as pessoas eram mais esclarecidas. E as pessoas julgam o pai dela, eles escutam muitos mexericos, ela não entende porque que as pessoas falam algumas coisas. Na cabeça dela é tudo muito simples, pessoas são pessoas, gente é gente, então por que as pessoas estão com tanto preconceito em relação a isso? Tem uma parte do livro que exemplifica bastante assim, esse dilema que eles estão, esses conflitos que eles estão passando, porque eles realmente não entendem porque as coisas são como são. Então a Scout está discutindo com o irmão dela por que determinados amiguinhos serem diferentes dele. Ela vai falar o seguinte: não tem nada de errado com ele, olha, Jim, eu acho que só existe um tipo de gente. Aí o irmão dela vai falar: eu também achava isso quando tinha a sua idade. Se só existe um tipo de gente, porque as pessoas não se entendem. Se são todos iguais, porque se esforçam para desprezar uns aos outros. Isso é o que eles se perguntam ao longo do livro, porque eles percebem o quanto as pessoas ali naquela rua deles, algumas pessoas carregam tanto preconceito dentro de si. E é muito bonito enxergar algumas pessoas ao lado do pai dele, algumas pessoas tentando fazer o que é certo, mesmo que a maioria esteja com esse pensamento, algumas pessoas tentando ir contra a corrente, tentando fazer o possível para modificar alguma coisa e lutando pelos seus ideais. Então isso é uma coisa, inclusive, que me lembrou um pouco o livro A Invenção das Asas, da Summon Kid. Tem vídeo aqui também. Ele é um livro que se passa na época da escravidão, em que uma personagem vai usar de toda a sua determinação, toda a sua perseverança para poder lutar pelo que ela acha certo e tentar mudar alguma coisa. A escrita durante todo o livro é muito sensível e a autora conseguiu realmente passar a toda aquela situação pelos olhos de uma criança. A história é toda permeada por ideais muito bonitos, então que basicamente são as coisas que o pai da Scout, que é o Atticus, ensina para os filhos. Ainda que ele passe por toda essa situação difícil, os seus filhos também, ele é um homem muito íntegro e ele prefere passar tudo isso e ficar sempre de cabeça erguida, ter como encarar seus filhos com a consciência limpa e tentar passar a melhor coisa possível para os filhos, os melhores ensinamentos. E esses ensinamentos que ele passa justamente para os seus filhos são ensinamentos que não são apenas para crianças, são ensinamentos para toda e qualquer idade, que é uma das maiores preciosidades do livro. Ele tem passagens muito belas, muito bonitas, e a essência do livro assim, é permeada por ideais muito puros. Então é por uma coisa assim tão simples que deveria estar incutida na cabeça de todo mundo. E aí a gente percebe o quanto as crianças percebem isso até mais fácil do que os adultos, que são os próprios adultos que colocam dificuldade em tudo, que preferem simplesmente brigar uns com os outros em vez de viver em paz. Então, mesmo nos personagens que não são exatamente ruins, a autora mostra essa dualidade, né, em que as pessoas carregam. O próprio Atticus, ele enxerga assim que existe um lado bom, mesmo dentro das pessoas que estão com atitudes aparentemente ruins, ações aparentemente ruins. Então, por exemplo, a tia da Scout, ela vai morar por um tempo com eles e ela é uma personagem muito preconceituosa. Ela não quer que a Scout brinque com determinados amiguinhos. A gente percebe muito do preconceito social também, não apenas o preconceito de cor,
mas o preconceito entre classes na sociedade. Então, e por mais que ela seja, por mais que ela tenha esse tipo de pensamento, ela não é, a gente percebe que também ela não é uma pessoa ruim. Então, é como se as pessoas fossem moldadas de determinada forma pela vida, pelo comportamento da sociedade, pelas coisas que a sociedade impõe, especialmente nessa época. E é claro que nós ainda precisamos muito falar sobre racismo, precisamos muito falar sobre preconceitos, que nessa época era muito mais forte, mas que o livro é atemporal por conta disso, porque a sociedade ainda está muito longe de ser completamente esclarecida sobre este assunto. Então eu acho que é isso que um bom livro carrega, carrega discussões por muito tempo. Então, por mais que ele tenha sido escrito em 1960, ambientado em 1930, nós estamos em 2015, ele ainda é um livro que poderia ser atual. Então, e uma coisa também muito bonita em Um Sol é para Todos é a forma como o próprio pai dos meninos, ele tenta entendê-los e aceitá-los da forma como eles são. Então, as pessoas ali ao redor, algumas pessoas ao redor ficam falando da Scout, falando que ela é muito menininho, que ela não se arruma, que ela não se porta como uma menina, que ela prefere ficar com aquelas brincadeiras de meninos, prefere ficar ao lado dos meninos. E o pai dela não só aceita como ela é, como ele também incentiva ela a encontrar a si mesmo e a ser quem ela é mesmo. Apesar do título O Sol é para Todos não ser um título necessariamente ruim, o título original, To Kill a Mockingbird, se encaixa tão bem na história porque existe certa mensagem ali. É um título que faz sentido ali dentro do contexto e é um sentido muito bonito. Pra quem lê, vai entender muito bem o significado do que seria esse título, To Kill a Mockingbird. Por mais que seja um assunto tenso até para os olhos de uma criança, o livro não se torna exatamente tenso, porque existe beleza, assim, na forma como ela olha as coisas, da forma como ela vive. Eu acho que a Scout e praticamente todas as crianças têm muito a ensinar os adultos, né, na forma de ver o mundo. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou fazer post lá no blog com as minhas passagens preferidas do livro. Então, se eu tiver feito, eu vou deixar o link aqui embaixo e nos cards aqui em cima. Caso você tenha lido O Sol é para Todos, comenta aqui embaixo o que você achou do livro. Vamos conversar e trocar ideias sobre ele. Se você quer ler também, pode ficar à vontade para comentar o que você acha. Um rápido comentário aqui atrás mostra que ele foi eleito pelos leitores da Modern Library um dos 100 melhores romances em língua inglesa desde 1900. Então, assim, é um livro muito influente. É o tipo de livro com personagens simplesmente apaixonantes, sabe? Aqueles personagens que a gente vai lembrar sempre. Especialmente determinado personagem, assim, que é essencial para a boa conclusão da história. Então é muito legal, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, é só clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima.